Lindos e lindas, olá, tudo bem? Vamos para o capítulo 3 do 8º ano, com o mundo desigual. E você deve pensar no conceito de desigualdade. Desigualdade são condições diferentes, condições materiais, condições diferenciadas entre lugares e entre pessoas. É isso que nós chamamos de desigualdade. Então, quando você pega a história da desigualdade no planeta, né, nós temos que voltar lá no século XV, com a expansão marítima, com as grandes navegações, quando as metrópoles da Europa passaram a colonizar a Ásia e a América. Por quê? Você tinha uma situação aí na qual o pessoal dos futuros países pobres, as colônias, Ásia e América, forneciam matéria-prima e as metrópoles, futuros países ricos, forneciam os produtos manufaturados. Aí com isso, essas metrópoles foram ganhando dinheiro, foram acumulando riquezas, né? A famosa acumulação primitiva de capital. A partir daí, ocorre o seguinte, como elas ganharam dinheiro, elas passaram a investir na indústria. E essa industrialização ampliou ainda mais essa desigualdade, porque as colônias, na Ásia e na América, continuaram fornecendo matéria-prima para as metrópoles, que depois viriam a ser os países ricos, desenvolvidos, aquela coisa toda. Não só isso, as colônias ainda têm sequelas, temos graves heranças desse processo. Por exemplo, quando elas foram colônia, em regra foi modelo plantation. E plantation, uma das características é o latifúndio. Por isso que nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, a grande propriedade ela é fato, o famoso latifúndio. 2. Quando esses países se urbanizam, vai ser uma urbanização sem planejamento, caótica, com gravíssimos problemas, elevada desigualdade social, né? E por aí vamos. E como é que é feita essa classificação, por exemplo, de um país? Então nós temos alguns indicadores que vão caracterizar quando esse país ele vai ser mais desenvolvido ou menos desenvolvido, ou quando ocorre essa desigualdade, né? Por exemplo, temos o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas por uma economia, pela economia de um país. Então, quando você vai e compra um tênis, quando você vai no McDonald's, quando você vai com seu pai comprar um carro, quando você compra um telefone, tudo isso irá contribuir para o PIB, né? Que é o Produto Interno Bruto. Temos um outro indicador, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano, criado pela ONU, aí, pelo PNUD, né? Tem 3 itens, que é a renda per capita, a renda por habitante, né? Você pega o PIB e divide pelo número de habitantes de um país. Você tem a escolaridade, a taxa de escolaridade daquele país, a escolarização da população daquele país, e você também tem a expectativa de vida. Então aí você combina um indicador econômico, né, com 2 indicadores sociais. Mas é importante você tomar cuidado. Por exemplo, quando você fala na renda per capita, no Brasil ela é altíssima, mas lembra que ela é concentrada porque você tem uma enorme desigualdade social. Quando você pega, por exemplo, a taxa de escolaridade, é altíssima no Brasil. Só que aí você deve se questionar, qual é a qualidade das nossas escolas? Quando você pega a expectativa de vida no Brasil, que também é elevada, por exemplo, você quer que as pessoas vivam mais ou vivam melhor? Então você sempre questiona esses dados. Temos mais um indicador, que é o índice, é o coeficiente de Gini, né? O coeficiente de Gini, que ele mede a desigualdade, a concentração de renda em um país. Então ele vai de 1 a 100. 1 seria próximo, quanto mais perto de 1, próximo da igualdade, ou seja, seria o patamar perfeito dentro de uma nação. A gente sabe que na prática isso não existe. E quanto mais próximo do 100, maior a desigualdade. Então, vai entre 1 e 100. No caso do IDH, você vai entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, né, países como Noruega, Canadá, Islândia, tem um IDH muito alto. E aí, próximo de 0, você tem um IDH muito baixo. Destaque para os países africanos, por exemplo, né? O nosso Brasilzão, ele se encontra no IDH alto. Seria um segundo escalão nesse indicador. Técnica e tecnologia. Qual é a diferença entre técnica e tecnologia? Parecem sinônimos, mas não são.
técnica é o conjunto de conhecimentos e habilidades desenvolvidos por um grupo, por uma sociedade para aplicar determinada atividade. Conjunto de conhecimentos e habilidades. E a tecnologia? A tecnologia, ela tem a ver com a aplicação da ciência no desenvolvimento, no aprimoramento, no direcionamento de determinada técnica. Exemplo, a tecnologia seria, por exemplo, a bicicleta. E a técnica seria a habilidade que você possui para andar nela. Vou pegar um exemplo que você nunca viu na vida. Celular. Você quase não gosta, né? Eu sei. Então, celular. Celular é a tecnologia. Técnica é a sua incrível habilidade de usar celular, mandar zaps, snaps, instas e facebooks e por aí vamos. Tudo bem? Então, técnica e tecnologia. É muito importante você lembrar ainda, nessa questão da técnica, da tecnologia, tudo isso, você lembrar do desenvolvimento tecnológico. As multinacionais têm um papel fundamental nisso. Por quê? Pesquisa e desenvolvimento. Esse conhecimento científico hoje está muito ligado às multinacionais. E essas multinacionais, esse domínio tecnológico proporciona um PIB bruto e gordo e bastante bem condizente com os países ricos, né? Uma ferramenta muito importante de domínio deles. Um exemplo de desigualdade seria o continente americano. Nós podemos regionalizar da seguinte forma: Canadá, Estados Unidos, América Anglo-Saxônica, e do México até o final da América do Sul, América Latina. Esse conceito, né, de regionalização está ligado ao tipo de colonização. Enquanto na América Anglo-Saxônica eu tive uma colonização aí, britânica, francesa, né, com uma religião protestante, na América Latina eu tive uma colonização espanhola portuguesa. Por exemplo, destaque para a religião católica. Outro fator importante é que a América Anglo-Saxônica, em função da colonização dela, ela conseguiu acumular capitais, ela conseguiu se desenvolver, ela conseguiu industrializar e ela tem hoje domínio tecnológico, IDH elevado, PIBs muito importantes para o planeta, para a economia planetária. Já na América Latina, nós temos economias extremamente voltadas para o setor primário. Então, são fornecedores de matéria-prima, são países com produtos ou bens agrícolas, né, ligados aí a serem fornecedores basicamente de bens primários. Minério de ferro, soja, cana, algodão, cobre, milho, entre outras coisas, que possuem um baixo valor agregado. Então, isso seria um exemplo de desigualdade. É importante você pensar nesse processo. O presidente James Monroe, em 1823, aplica a doutrina Monroe, a famosa América para os americanos, América para os americanos. Quando o presidente, com essa política, com essa ideologia, ela espanta ou vai para cima dos europeus, principalmente dos espanhóis, para se apropriar, pelo menos do ponto de vista imperialista, né, aqui do continente americano. Desigualdade no caso africano. Quando você fala no continente africano, nós temos uma situação parecida com a do continente americano. No entanto, com indicadores muito piores, os piores do planeta. Primeiro ponto. É importante você entender que a situação, de novo, se parece com a da América. Então ele vai ser um fornecedor de produtos de baixo valor agregado, matéria-prima, gêneros alimentícios e por aí vamos. Com um detalhe. No final do século XIX, eu tive a Conferência de Berlim, a famosa Partilha da África. Lembra disso? Já ouviu falar? Partilha da África. Separei tribos amigas e juntei tribos inimigas. Qual é a sequela disso? Primeiro, quando o colonizador vai embora, você vai deixar duas tribos rivais disputando o mesmo território. Lembra o conceito de território? Disputando o mesmo território. Isso vai te dar dezenas de guerras civis, conflitos internos nos países africanos. Poderíamos falar o dia inteiro desses conflitos, mas trouxemos três. Temos o caso do Sudão, certo? O Sudão, onde você tem uma disputa entre o norte e o sul, o norte islâmico e o sul católico, animista, né? Nós temos um outro caso aí do país Ruanda, onde você teve uma disputa entre a minoria Tutsi com a maioria Hutu. E a maioria Hutu, lindo, nem te conto, massacrou os Tutsi, rebentou com eles, foram mais de 1 milhão de mortos em pouco mais de 3 meses. Inclusive,
Isso hoje é considerado o maior genocídio depois do Holocausto, só para você ter uma ideia, né? Depois, se você puder, assista o filme Hotel Ruanda. Forte, mas super didático. E por último, temos o caso hoje da Nigéria, norte islâmico com os cristãos. E o fundamentalismo criou uma situação muito interessante na Nigéria, criou um grupo chamado Boko Haram. Olha o nome do grupo, Boko Haram, que significa educação ocidental é pecaminosa. Educação ocidental é pecaminosa. É um grupo jihadista muito parecido, com os princípios muito próximos daquele grupo que eu te falei, do Estado Islâmico, né? Então é legal você guardar essa ideia. É um grupo que sequestra crianças, depois pede resgate, é um grupo que entra tirando em shoppings. Então, infelizmente, essa situação do caso africano, certo? Beijão no coração. Tchau, tchau.